interpretação, quanto à coesão, eu vou pela abordagem, eu vou seguir cada um desses elementos para poder chegar a um resultado, uma conclusão. Por exemplo, um exemplo de mesmo assunto. O que a Bíblia fala em relação à salvação? Eu li um texto que fala de salvação. Naquele capítulo, o que mais eu aprendo sobre aquele versículo? Naquele livro, o que mais eu aprendo? Naquele mesmo autor, naquele mesmo testamento. Então, vamos estudar um exemplo de uma interpretação que está dentro do mesmo capítulo. Vamos abrir aí, lógico, um capítulo do Apocalipse. A gente vai ler bastante texto agora, essa parte da tarde. Então, se você tem a propensidade de dormir depois do almoço, já pegue o seu cafezinho, seu copo d'água, seu caderno e sua Bíblia, para você ter certeza de que você, se dormir, pelo menos dorme em cima da Bíblia e aí já aprende por osmose. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 1. Fiz uma roleta bíblica, coisa que crente sabe fazer bem, e não caiu em Judas se enforcou, vai tu e faz o mesmo. Caiu em Apocalipse 1:12. Não faz roleta bíblica, a gente lê a Bíblia direito, senta para conversar com Jesus do começo ao fim, né? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando me vi 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro, é uma visão. João está num arrebatamento, está numa visão, ele está num momento, numa experiência totalmente... Aí ele escuta uma voz atrás dele. E aí ele vira para ver, por que não subiu já de frente, né? Não, subiu de ré, subiu de costas. Aí ele vira para olhar, e aí o que ele vê? Que alguém que estava falando com ele estava no meio desses 7 candeeiros. E essa pessoa, ela era semelhante. Essa não é uma aula de Apocalipse, é uma aula de interpretação do Apocalipse. Então a gente não vai interpretar muita coisa, mas a gente vai aprender a interpretar. Toda vez que você enxergar essa palavrinha semelhante, licença, perdão. Toda vez que você encontrar a palavrinha semelhante no texto, não está dizendo que esse que estava no meio dos candeeiros é o Filho do Homem. Diz que ele é semelhante a Filho do Homem. Ok? É parecido com. Parecido. Ok? Comparando. E ele está com vestido com vestes talares, ele está cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, e ele tem na mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E eu fico lá, tentando imaginar essa cena e perguntando... O que é? O que são as 7 estrelas? O que são os 7 candeeiros? Calma, respira fundo e segue até o fim do capítulo. O próprio Jesus, eu sei que é Jesus porque eu colei na prova e eu li tudo antes, tá? Por isso que eu sei que é Jesus aqui. E ele diz assim, ó João, é o seguinte, não precisa nem me perguntar, eu vou responder antes de você perguntar. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, eu estou no meio deles, né? Ele viu a visão com Jesus no meio. As 7 estrelas são, são como, não são semelhantes, são, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tudo bem? Lembra o que nós falamos de o que é real e literal na dimensão do Espírito? E que tem uma alegoria para nós aqui e também tem uma realidade para nós aqui. Então vamos lá. Primeiro é um mistério, então não vai ser uma coisa normal mesmo. Segundo, nós temos 7 estrelas e temos 7 candeeiros de ouro e a interpretação que Jesus trouxe. 7 estrelas são 7 astros. Astro é a mesma palavra usada para a luz do sol, da lua,
uma estrela, entre aspas, os brilhos da noite ou do dia são astros. E Jesus está dizendo que esses astros são angelos, são anjos das 7 igrejas e que os candeeiros são as 7 igrejas. Agora quero que você imagine. Está na mão direita. Vamos alegorizar para começar? Para a gente ficar feliz. Quem gosta de alegorizar vai ficar feliz agora. Os anjos, se você trazer para o literal, os astros ou os anjos são luzeiros, são guias e são mensageiros. Um anjo é um mensageiro. Tá bom, tá fácil. A minha mão direita, a gente vê muita coisa na mão direita de Jesus. Aliás, quando João olhou para Jesus e desmaiou, quase morreu ali, Jesus pegou a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de João. É a mesma mão direita na qual estão essas estrelas. E normalmente quando a gente fala de mão direita, a gente está falando de uma autoridade para governar. Uma interpretação alegórica, deve ter muita. São 7 candeeiros que são 7 igrejas. O que é um candeeiro? É um portador de luz, eles ficam dentro, é isso aqui, né? Fica dentro do lugar santo. Fica dentro do tabernáculo ou dentro do templo. É um negócio de colocar a luz. É de ouro. Ouro é o metal mais valioso, puro, nobre, reluzente. Tudo isso para você conseguir extrair uma outra mensagem que não seja a literal, para você que gosta muito de alegorizar, isso só trazendo a base de qualquer alegorização. E então João viu Jesus no centro das igrejas. O que é o X da questão aqui? Que João viu Jesus no centro das igrejas. A igreja só sobrevive e tem luz se ela estiver na presença daquele que é a luz do mundo. Aquele que nos deu o Espírito Santo, que é quem gera esse azeite dessa unção para que as chamas estejam acesas. E aí a gente vê lá no capítulo 2, no versículo 5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Qual é o lugar do candeeiro? Diante de Jesus. Se não houver arrependimento na igreja de Éfeso, Jesus tira a igreja de Éfeso da sua presença. O que vai acender essa luz? Fogo estranho, quem sabe? Entendeu o que está acontecendo aqui? Jesus está falando que vocês que são os meus anjos, vocês que são os meus mensageiros dessas 7 igrejas, vocês têm que estar aqui, ó. Não serve mensageiro meu que não permaneça em mim, precisa estar na minha mão. A sua autoridade vem da minha autoridade, você é totalmente dependente de mim. Mensageiro meu não anda sozinho. Mensageiro meu vai refletir a minha luz, a minha unção, a minha voz, a minha palavra, a minha direção para o meu povo. E então, numa alegoria, nós entendemos o papel da igreja, o lugar que a igreja tem que estar diante do Senhor e aonde os líderes têm de estar também. E no físico, as igrejas elas são entidades terrenas e são representados por seus membros, né, ou as vidas que estão em Cristo. Aqui, a gente está andando nas dimensões do Espírito. A igreja que não... Você vai falar, mas a igreja vai pôr uma estátua de Jesus. Não, a igreja que somos nós, as vidas, vamos andar com Jesus, diante de Jesus, na presença de Jesus 24/7. Senão não é igreja, senão não é mensageiro de Deus. Fácil, né? Jesus já deu a dica no texto, estrelas são, anjos são, candeeiros são. Ponto, acabou. Não precisa exagerar. Não se esqueça que isso é uma visão nas dimensões do Espírito
tem alegoria, mas também tem um reflexo aqui no natural. Vamos para a nossa favorita, que quase toda aula a gente olha esse texto, nós não estamos interpretando, então não espera aqueles meus lindos slides gloriosos. Você vai fazer esse lindo slide glorioso aí nas suas anotações, e um dia, quando eu tiver tempo, eu quero fazer também, porque eu gostei da ideia, mas não deu tempo. Quero que você faça uma lista de tudo que a gente vai tirar desse texto, porque a gente só está fazendo exercício de interpretação, certo? Vamos supor que você fez uma roleta bíblica de novo e caiu lá em Apocalipse 13, no versículo 11. Você fez assim. E aí você leu. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Misericórdia, deixa eu fazer de novo, o sangue de Jesus tem poder. Não, fica aí, quem mandou fazer a roleta? Agora aguenta com ela. Vamos lá. Não sei qual foi sua intenção em fazer a roleta bíblica, mas eu não ia querer receber uma palavra dessa não, misericórdia. Então vamos lá, primeiro detalhe que a gente vê no texto, você tem que ser assim, presta atenção. Ele vê subir da terra outra besta, para aí. É outra besta, quer dizer que já tinha mencionado uma antes. Então você já sabe que tem um item aí que está faltando no texto. Ele sobe e sobe da terra, então ele está na terra, ele sobe, é uma besta, que não é única porque tem outra. E essa besta, outra coisa que você vai prestar atenção no Apocalipse, quando a coisa tem, eu tenho algo comigo, ou quando foi dado. Tem gente que, tem pessoas no Apocalipse, coisas, entidades, que recebem uma coroa, e tem uns que vêm com a coroa. Perceba esse detalhe no texto, porque ele é importante. Então, esse daqui, ele já tem 2 chifres, e repare que não é chifre de cordeiro, é chifre semelhante a um cordeiro. E ele também não fala, ele não é um dragão, mas ele fala semelhante como, parecido com um dragão. E não é um, é o dragão. Então eu tenho 3 entidades aqui. Essa besta, que é a outra de uma, que já foi mencionada em algum outro lugar. E eu tenho um dragão. E eu com isso, né? O que será que significa isso? Que tem uma besta quadrada, não, uma besta chifruda. Essa é chifruda e ela sobe da terra. O que será que significa a terra? A terra pode simbolizar a humanidade, porque afinal de contas Deus botou a mão na terra e tirou Adão da terra. Será que a terra significa que essa besta sai dos homens? Que ela está aqui na terra? Se esses 2 chifres... Chifre é um símbolo normalmente de autoridade, e aí é como de cordeiro, será que é uma tipo imitação do cordeiro de Deus? E fala como dragão, mas tipo é tão imitação que fala como algo monstruoso. Veja, tô brincando com o texto, mas eu não preciso brincar tanto assim, porque ele vai se autoexplicar. Como eu falei que tinha uma outra besta, eu vou agora voltar no início do capítulo, para ver se eu acho essa outra besta. E aí, eis que no primeiro versículo do capítulo 13, está escrito lá, vi subir do mar uma besta, ó só, que legal, porque aquela lá subiu da terra, essa daqui subiu do mar. Aí aquela tinha 2 chifres, e essa daqui tem 10 chifres, está desenhando? Desenha aí, sua besta com seus 10 chifres e suas 7 cabeças. Agora perceba com um detalhe importante aqui. Os diademas estão aonde mesmo? Na cabeça. Não. Cadê diadema na cabeça aqui? Ah lá. 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. Mas eu estou me lembrando aqui, eu vou entrar na sua confusão. Mas não era 7 chifres que tinha, não era 7 cabeças com 7 coroas. Ah, você lembrou de ter lido isso antes. Muito bem. Você vai descobrir onde que está, né, agora. Vi as diferenças. Agora, esse daqui tem 7 cabeças, 10 chifres
10 diademas, e sobre as cabeças não tem diadema, talvez tenha, mas não está escrito aqui. Nomes de blasfêmia. Alright? Sim, por enquanto tudo certo. Nada resolvido, mas está tudo certo. Alright. A besta que vi, aí você ficou curioso, vamos ler o capítulo todo, né? A besta que vi, essa que subiu do mar, era semelhante, não é um leopardo, é semelhante a um leopardo, tem pés parecidos, não é pé de urso, é pé parecido com de urso e boca parecida de leão. E quem vai dar poder para essa besta esquisita aqui que subiu do mar é o dragão. Engraçado, já li sobre dragão. Foi lá no 11 onde eu comecei na minha roleta bíblica. E o seu trono e grande... Então, o dragão, ele tem um trono, ele tem poder e ele tem autoridade, e o dragão vai dar para essa besta que subiu do mar esse poder, essa autoridade, esse governo. Trono, governo. Ok, eu entendi. Mais ou menos. Estou vendo um monte de monstro aqui. Tá. Então, dentro do mesmo capítulo, eu encontrei que tem duas bestas com uma configuração diferente, umas características diferentes. Ao mesmo tempo, eu estou me lembrando aqui que eu já vi um dragão em algum lugar e eu já vi uns negócios assim de leopardo, urso e leão em algum lugar também. Dentro desse mesmo livro do Apocalipse, aonde será que eu vou encontrar mais informação a respeito disso? Vamos então, no nosso protocolo, explorar o mesmo livro ou a mesma carta. No caso aqui é o livro do Apocalipse, que é uma carta, na verdade. Tá fácil porque eu só vou voltar um capítulo. Eu estava no 13, li o 13 inteiro. Vocês querem que eu leia ele inteiro? Não sei se dá tempo. É capaz de dar, sempre que eu acho que não dá tempo, dá, né? Então vamos ler inteiro, eu não vou interpretar muita coisa. Aula de interpretação, não minha interpretação. Vamos ler para isso ficar na nossa memória, eu vou ler rapidinho, tá bom? E eu vi, capítulo 13, versículo 1. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os de urso, sua boca como a de leão. Ponto final. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande dunamis, grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo essa besta que subiu do mar. E adoraram a quem? O dragão que tinha dado o poder e a autoridade a essa besta, e adoraram também a essa besta, dizendo assim: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A essa besta também foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. E deu-se-lhe autoridade por 42 meses. Se tiver a palavrinha continuar aí, pode riscar que não tem na Bíblia. Foi-lhe dada autoridade por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, matá-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação, que é uma frase reincidente no Apocalipse. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A vida do Cordeiro, tá? O livro da vida dele. E você devia estar inscrito no livro da vida dele, porque você faz parte do corpo dele, você é testemunha dele.
E ele foi morto desde a fundação do mundo. Que foi morto desde a fundação do mundo. Outro mistério glorioso do nosso Deus. Se alguém tem ouvidos, ouça a frase reincidente no Apocalipse. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Cheguei no roleta bíblica aqui, versículo 11. Então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da outra besta, da primeira na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez sinais grandes, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra. Figurativo, alegórico ou literal? À vista dos homens. Os homens viram essa besta que subiu da terra fazer sinais e maravilhas e fazer cair fogo do céu. Por causa dos sinais que lhe foi permitido, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença daquela outra besta que subiu do mar, enganava os que habitavam na terra. Veja quantas vezes apareceu a palavra terra aqui. E dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida. Aqui ele já vai elaborar na ferida da espada, e vivia. Antes era só uma ferida mortal, agora a gente sabe como que vem essa ferida. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta. Pedro. Vou tossir na orelha de todo mundo. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta para que ela falasse. Uma imagem que vai falar. Você vai decidir se isso é alegórico, se é espiritual, se é sobrenatural, se é harp natural, se é mundo espiritual. Temos que decidir isso ainda. Fôlego à imagem da besta para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a essa imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o número é 666. Ok. Falei que eu só ia ler, né? Fizemos nossa roleta bíblica. Vimos que tem uma besta que sobe da terra com 2 chifres. Ela anda na autoridade daquela primeira besta que subiu do mar, que vai sofrer uma ferida mortal, que é um golpe de espada. Ela vai morrer, mas não vai morrer. É mortal. Devia morrer, mas não morreu. Nós sabemos que o dragão deu o seu poder, autoridade e trono a essa primeira besta que subiu do mar. Vemos que há blasfêmias, vimos a configuração dela. Agora a gente vai procurar o tal do dragão, ver onde que ele está nessa história. E ele está no capítulo 12. Versículo 3 diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Opa, para tudo! Eu me lembro de ter visto isso antes. Lá no capítulo 13, no versículo 1,
eu vi uma besta que subiu do mar e ela tinha 7 cabeças, aqui também tem 7 cabeças. A que subiu do mar tinha 10 chifres, esse dragão também tem 10 chifres, mas tem uma diferença, não tem? Lá, os diademas estavam aonde mesmo? Nos chifres. E aqui, os diademas estão aonde? Nas cabeças. O dragão, a besta, a primeira e a segunda são entidades diferentes, mas são trabalhando juntas, ok? Esse dragão vermelho, continuando o texto aqui. Deixa eu ver quanto que eu quero ler aqui. Vamos no versículo 4, que não está nos meus slides. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Para por aí, pula para o versículo 7. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos batalharam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, e engana a todo mundo, e ele foi precipitado na terra. Olha que legal, já descobri aqui no início que o dragão tem parceria lá com a besta, na verdade talvez uma autoridade sobre a besta, porque dá para essa besta que subiu do mar seu trono, autoridade e poder. Tem uma configuração um pouquinho diferente, vai perseguir uma tal de mulher. Quando aconteceu algum evento, ele caiu, foi lançado fora e levou 1/3 das estrelas do céu com ele. Me parece o capetoso do Lúcifer, né? Aí eu chego aqui no versículo 9 e eu descubro que, de fato, esse grande dragão vermelho é a antiga serpente que tentou Adão e Eva no jardim. Ele se chama Diabo, ele é Satanás. Já sabemos a identidade do dragão. Sabendo a identidade do dragão, eu posso inferir com alguma segurança que a primeira besta que subiu do mar provavelmente é o anticristo. E a segunda besta, a outra, que subiu da terra, que usa da autoridade da primeira, provavelmente é o falso profeta. Olha quanta informação a gente tem só nesses 2 capítulos a respeito da trindade satânica que nós os chamamos meio que assim. Então não tem muito mistério, né? O que é esse dragão? O dragão é Satanás, ele existe, não é uma figura do mal. De fato, eu sei que muitas pessoas querem alegorizar porque não conseguem imaginar. Não, mas tem um dragão, tem, nas dimensões do espírito tem anjos, tem demônios. Fala para mim uma coisa. Quando você lê lá em Apocalipse 4, corre lá, Apocalipse 4, achou? Você está lá em Apocalipse 4, e aí você lê assim, no versículo 6. Diante do trono havia um mar de vidro semelhante de cristal ao redor do trono, no meio de cada lado havia 4 seres viventes cheios de olhos diante e por trás. Você está na sala do trono. Aí, ao redor do trono, você viu, no meio, ao redor e no meio, ora, ao redor, no meio, na linha aqui do meio, seja aqui ou seja aqui, tem 4 seres circundando o trono de Deus. Faz de conta que não sou eu, tá? Não vai se ofender que eu estou sentada na cadeira. Eu não estou no trono de Deus, só se eu estiver no colo dele. Eu gostei dessa ideia. O que tem ao redor do trono? Seres. Esses são 4 seres viventes, eles são cheios de olhos, diante e atrás. Um deles é semelhante a um leão, semelhante. O segundo é semelhante a um touro, ou um novilho. O terceiro tem um rosto que é parecido com o de homem, e o quarto tem uma semelhança aí de uma águia que está voando.
Esses seres existem ou não existem? Eles são alegóricos, são figurativos, são a imaginação do Spielberg que entrou aqui 2000 anos atrás na Bíblia, ou melhor, antes lá em Ezequiel, antes lá em Isaías. Que imaginação fértil desses caras. Não, não são monstros do Spielberg. São seres espirituais criados por Deus. E para eles nós somos tão estranhos como? Como assim só 2 olhos? Podia ter tanto mais, porque para observar a glória de Deus, quanto mais olho, melhor. Se os 4 seres viventes são reais, o dragão também é real. Anjo caído passa por metamorfose, muda, alguma coisa muda. Adão saiu do jardim e mudou, começou a sua carne a envelhecer e morrer. Entrou em decomposição, em degeneração. Há transformações que acontecem quando Deus nos cria num lugar de desígnio e nós saímos desse lugar de desígnio. E então João, ele está vendo uma entidade real que aos olhos dele se manifesta como um dragão, que tem essa cara mesmo, não é uma alegoria, não é para você aprender que o dragão é feio, porque aos olhos da dragoa o dragão é bonito. Tô brincando. É para você acordar. A draga. Tudo bem? Então são entidades espirituais. Lembra? Protocolo. Se eu uso um protocolo com os anjos, eu preciso usar o mesmo protocolo com os demônios também. Mesmo que pareça que não existe. Você acha que saiu a ideia de seres mitológicos? Da onde? Dica. Nada foi inventado do nada. Tá aí o dragão. Anotou todas as diferenças dessa entidade, dessa trindade? Anota aí porque vai ser importante para sua interpretação do texto futuramente. Agora, eu fui no mesmo capítulo 13, fui dentro do capítulo 12, no mesmo livro, mas eu tenho mais um capítulo importante dentro do Apocalipse para estudar esse trem aqui. Oi? Esse tá bonito? O desenho tá bom, né? Tá bem feito, você gostou, né? Aonde mais? Deixa eu ver se o povo aqui na internet sabe. Tinha alguém assistindo. Quem sabe me dizer que outro capítulo do Apocalipse eu vou me deparar com essa trindade, que vai me dar um pouco mais de detalhes? Dou-lhe uma? 19. Não. É. Pode ser. O fim dele está no 19. Quero mais uma descrição. Nada, gente. Pedi para vocês lerem o Apocalipse toda vez antes do seminário. Só leva 2 horas. Põe num áudio. Capítulo 17, vamos lá. E esse nós não vamos ler mesmo, porque a gente estuda esse capítulo 17 com todos os detalhes num outro seminário. Vamos lá. Versículo 3. No versículo 1, vem um dos anjos das bacias da fúria e fala para João, vem que eu vou te levar para ver a grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Versículo 2, com ela se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. 3, levou-me em espírito a um deserto. Vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Opa, já vi isso antes. É uma besta vermelha, ok. Eu vi um dragão vermelho. Essa daqui tem nomes de blasfêmia. Onde que eu vi nomes de blasfêmia? Não foi naquela que subiu do mar? Ela tinha nomes de blasfêmias nas cabeças. E essa daqui tem também 7 cabeças e 10 chifres. O dragão tinha também e a besta que subiu do mar também. Qual dos dois será que é? Versículo 9. Aqui está a mente que tem sabedoria.
Oi, eu não precisei nem pensar muito, ele já vai me dar no próprio texto. 7 cabeças não são parecidos, são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Não falou que ela estava sentada em outro lugar aqui? No versículo 1 fala assim que ela está sentada sobre muitas águas. Ela também está sentada sobre 7 cabeças, que são 7 montes. E spoiler, lá no fim do capítulo ele vai falar para mim que essas águas são, no versículo 15, são povos, multidões, nações e línguas. Então ela está sentada sobre muitas águas, que são povos, multidões, nações e línguas. Também está sentada sobre uma besta. Também está sentada sobre as cabeças, porque ela está sentada sobre os montes. E, além disso, esses montes também são reis. Fez a sua listinha aí de tudo que é o que aí? Ok. E os 10 chifres que você viu aí também são reis. Então, vamos lá. É uma besta que tem parte com o dragão, tem nome de blasfêmia, as cabeças já não estão mais coroadas, seja lá por que motivo seja. Agora, os chifres estão coroados, porque eu estou associando com a besta que subiu do mar, numa possibilidade. E essas cabeças são montes e também são reis. E os chifres também são reis. Estou imaginando que sejam entidades diferentes, que sejam governos diferentes. Que esses montes, que são águas e que são espalhadas pela terra, porque são povos, multidões, nações e línguas, tudo no plural. Será que são os continentes? Será que são as montanhas da sociedade? Será que são as 7 montanhas ou colinas de Roma, ou de Babilônia, ou de Jerusalém? Agora você fica feliz aí para escolher qualquer um que você quiser, porque as 3 cidades têm 7 montes. Dentro da teologia de alguém, que eu já li. E, o que mais que eu posso acrescentar aqui? E ela está assentada sobre a besta, sobre as cabeças, sobre os montes, sobre as águas. Ok. Interessante essa Babilônia, porque ela está rodando as nações, mas ela está associada com esse dragão que é o diabo, que é Satanás. Então, coisa boa, com certeza não é. Os reis da terra, a gente leu aqui no 2, estão se embebedando e se prostituindo com ela. Tem uma troca que está acontecendo entre eles. Não, eu não estou interpretando, só estou te dando o que estou lendo aqui, tá? Mais ou menos entendendo. A interpretação é o que, então? Ela é alegórica porque as cabeças são reis, que são montes, sobre os quais está sentada a prostituta e também sobre as águas. Então, mas quem me trouxe essa alegoria foi o texto. Foi Deus que falou que cabeças são montes e são reis. Ela é espiritual porque a entidade do mundo espiritual existe. E João está vendo nas dimensões do espírito. E ela é física porque ela vai se manifestar na Terra de uma forma física, com coisas que nós conhecemos. Montes, reis, multidões, nações, línguas, são coisas que tem aqui na Terra que a gente consegue enxergar e que a gente consegue entender. Todos os detalhes para montar o enigma do império do anticristo são importantes. Precisa anotar tudo que tem nesses 3 capítulos a respeito dessas entidades para você formar um quadro completo. Se você alegorizar, você vai cortar os pedaços que não te interessam. Se você for um pouco mais literal, você vai ter mais detalhes para que quando vier a acontecer, você seja rápido no discernir e no identificar dessas entidades, dessas estruturas. Esse ser literal e espiritual tem um significado alegórico, se manifestará de forma física, real e concreta sobre a terra. Veja como tudo juntou.
O natural, o sobrenatural, o terreno, o espiritual, o alegórico e o literal. Tudo num negócio só. Eu não descartei nenhum, não pode descartar nenhuma. Tem muita camada de dimensão de interpretação aqui, muita. A gente só está apontando o dedo para elas. Não pode descartar nenhuma para você ter um entendimento do completo, do todo aqui. Tudo bem? Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Satanás se manifesta em sua essência, na dimensão do espírito, como dragão. Algumas de suas características descritivas possuem significados alegóricos. Nos últimos dias, ele se manifestará por meio de governos e reis na dimensão terrena. Aí eu meio que esgotei aqui, não totalmente, mas vamos dizer, os capítulos maiores que falam disso. Já sei que eles vão morrer lá no Lago de Fogo, já sei que no capítulo 16 ele me fala das bacias da fúria, que vão ser derramadas sobre falsos profetas, sobre o império da besta, sobre o anticristo e tudo mais, sei que vai parar todo mundo no Lago de Fogo. Mas agora eu quero entrar no âmbito do mesmo autor dentro do meu protocolo de interpretação, aonde mais João escreve a respeito de qualquer coisa que tenha a ver com essas bestas e dragões e etc. Vamos lá, em primeira carta de João. Ele não vai usar essa nomenclatura. Ele escreveu essas cartas antes do Apocalipse, que eu saiba. Posso estar errada. Então, ele não tinha tido essa visão ainda. 1 João 2,18, ele fala assim, filhinhos, já é a última hora. Para João, eles já estão no Apocalipse quase. Ele está esperando Jesus voltar logo. Eu não sei quando ele escreveu 1 João, se foi antes ou depois da destruição de Jerusalém. Confesso. Agora que me veio esse pensamento de descobrir isso. Mas a última hora começa na cruz. Porque o plano da redenção começou no dia que o homem saiu do Éden. Quando a gente chega na cruz, a gente já está no 4º dia milenar. A gente já está no meio do plano da redenção. Nós temos só 2000 anos. Jesus inaugura essa última fase, essa última transição, ou penúltima transição até a sua segunda vinda. Então, João fala assim, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, a gente já sabia que vinha o anticristo. Eles já têm outros textos nas escrituras para falar disso, lá em Daniel e etc. E aí, João traz a admoestação, né? Vocês sabem que vem. E agora já tem muitos que têm surgido, porque eles estão no espírito do anticristo. E é por isso que a gente sabe que é a última hora. Para nós, a dica que João está dando, ele morreu. Ele já faz 2000 anos. Mas quando nos aproximássemos dos últimos dias, esse seria um sinal de que haveria muitos anticristos. Quem fala isso é Jesus lá em Mateus 24. Haverá muitos falsos profetas e eles vêm no espírito do anticristo. Porque ele vem para enganar o povo, para que vai todo mundo para o inferno, e ele vem para enganar até mesmo os discípulos, os escolhidos. No mesmo capítulo de João, ele fala assim, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é mentiroso, ele nega que Jesus é Messias, que ele é o Cristo, que ele é o Salvador, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Filho do homem, que ele é o Redentor. Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Quanto mais o tempo passar, mais próximo nós estivermos, nós vamos começar a ver cada vez mais um ataque à pessoa de Jesus. No capítulo 4, João fala assim, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, presentemente já está no mundo, o espírito do anticristo. Porque já tem um Cristo, agora podemos ter um anticristo. Na segunda carta, João fala assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora,
os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Nós sabemos que há doutrinas que dizem que Jesus ele veio, mas ele não veio que nem homem, ele veio, sei lá, como fantasma. Muitos dizem que ele não morreu e que ele não ressuscitou. Esses estão debaixo do espírito do anticristo, que é enganador. Então, nós temos várias características que João nos dá a respeito daquela figura das bestas, uma ou as duas. E no mesmo Testamento, nós temos outros textos que podem nos ajudar com essa questão aí da trindade satânica, a que vieram, o que são. Vamos explorar, onde a gente vai primeiro? Vamos com Paulo. Tessalonicenses, na segunda carta, aliás, 1ª e 2ª Tessalonicenses são essenciais para a gente entender a vinda de Cristo, sinais e tudo mais. Paulo começa dizendo assim, ninguém de maneira alguma vos engane. Gente, o engano está solto por aí, nos últimos dias pior. Mas não deixa ninguém te enganar. E ele está falando a respeito da segunda vinda. Olha lá no versículo 1 de 2 Tessalonicenses 2, no versículo 1 ele fala assim, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ele está falando do quê? Da vinda e do arrebatamento. Perceba que ele colocou tudo no mesmo texto aqui numa ordem, a vinda e o arrebatamento. Quanto a esse tempo, não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbe, quer por espírito, por palavra, por epístola, como se a gente estivesse falando alguma coisa assim. Como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Não, gente, Jesus não veio ainda. Chama o preterista aí. Jesus não veio ainda, porque existe um protocolo de sinais. Ele vem e ele anuncia, e ele falou exatamente como que é, para a gente não se perder e não pensar errado, não entender tudo errado. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim a segunda vinda. Primeiro, antes de Jesus voltar, tem duas coisas que vão acontecer, no mínimo duas. A apostasia, que é a igreja debandando, não vai precisar de muito, porque a igreja que se chama igreja já debandou faz tempo. Vem uma apostasia, depois se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, depois vem a vinda. Essa é a ordem. Ah, peraí, a gente estava procurando o tal do enganador, do anticristo, né? Será que é esse aqui? O homem do pecado e o filho da perdição? Que ideia. Qual é a característica dele? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Está parecido com o que João escreveu lá, né? Nega Jesus, nega que Jesus veio em carne, que Jesus é o Filho de Deus. Ele se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que, olha uma coisa interessante, bem importante esse detalhe, ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. O Lúcifer não tentou fazer isso? Tá vendo como está tudo meio que se encaixando? Agora a gente já está nas cartas de Paulo. Visitamos Apocalipse 13, 12, 17, pedacinhos das cartas de João, e agora a gente está com Paulo aqui. O que mais Paulo diz? Acabou Paulo. Não, tem muito ainda de Paulo aqui para a gente entender sobre o anticristo. Depois você volta lá e lê. Eu não quis entrar na grande controvérsia de Tessalonicenses 2, porque a gente não ia sair dela hoje. Mas eu quero saber, então, Jesus teve alguma coisa para me falar a respeito disso? Vamos lá em Mateus 24, 15. Qual é o tema? Do que Jesus está falando aqui? Os discípulos perguntaram para ele, Jesus, quais são os sinais da tua vinda e quais são os sinais da consumação da era? Então, a gente está falando de escatos. E como a gente está escatologizando, a gente está estudando a escatologia, o escatos, o fim. Referente ao sinal da segunda vinda, no versículo 15 de Mateus 24, Jesus diz assim, quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quando você vir que ela está no lugar santo, quem lê entenda, quem está na Judéia, fuja.
Deixa eu dar uma olhadinha no outro evangelho para ver o que Marcos escreveu a respeito disso. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, peraí. Paulo falou que aquele do espírito do anticristo, aquele anticristo, ele primeiro chamou ele de homem do pecado e filho da perdição. Aí diz que ele vai se assentar como Deus no templo. Aí Jesus, antes disso, já tinha falado que haveria um momento chamado abominação desoladora, que seria quando algo vai acontecer que não devia estar no lugar santo. Tem uma coisa abominável no lugar santo. Marcos expande um pouquinho e ele fala, quando virdes o abominável, onde não deve estar. Tá, não sei se eu entendi muito bem, mas como Jesus falou que profeta Daniel falou sobre isso, acho que seria uma boa ideia a gente dar uma voltinha lá em Daniel, né? Então vamos lá em Daniel. Vamos ao restante das escrituras. Querido Daniel, que a gente lê quase todo o seminário, a gente lê Daniel. Vocês já decoraram praticamente todos os bichos e monstros de Daniel. Vamos primeiro lá no capítulo 11. No capítulo 11, versículo 28, Daniel fala assim que um homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza. Ele está vendo aquela batalha entre o reino do norte, o rei do norte e o rei do sul. Eles estão atravessando Israel de norte a sul. É uma das batalhas que prepara o cenário para a ascensão do anticristo. Haverá um homem vil que vai fazer isso. E quando ele fala que tornará para a sua terra, quer dizer que ele está brigando com o rei do sul, ele é o rei do norte, e ele volta para o norte, e o coração dele ele fica meio ofendidinho em relação a Israel. E ele vai fazer o que ele quiser, vai voltar para a sua terra. Aí ele volta, se estabelece, e ele fala assim, deixa eu ver se vale a pena ler os textos aqui. Vou ler para vocês o 29, até chegar no 31. No tempo determinado, Moed, no tempo determinado, quando Deus estabelecer que isso pode acontecer, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira, vai ser uma coisa diferente nessa última batalha dele aqui. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, um mimimi. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará com o que lhe apraz. Ainda voltará e atenderá os que tiverem desamparado a Santa Aliança. Dele sairão braços que profanarão o santuário, a fortaleza, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Eu lembro de ter lido isso daqui lá em Mateus 24:15. Foi isso que Jesus falou, como disse o profeta Daniel. Tá, então, Jesus falou assim, quando virdes a abominação desoladora, como disse o profeta Daniel, quem lê entenda, quando estiver no lugar santo. Marcos acrescenta que é onde não devia estar. Paulo tinha falado que o anticristo, o homem do pecado, ia se assentar no lugar que não era para ser dele, que era o templo, e ele ia querer ser Deus, parecer Deus e substituir Deus, vamos dizer. E agora Daniel está falando do mesmo assunto no contexto de uma guerra em Israel. E parece que está acontecendo um sacrifício diário aqui, e desse homem vil saem braços que vão profanar o santuário e que vão tirar o sacrifício. Então tem sacrifício e a abominação desoladora é estabelecida quando for tirado o sacrifício. Ok, tá, guarda mais essa informação aí. Porque lá no capítulo 9,
Nós já estudamos a cronologia do plano da redenção, das 70 semanas de Daniel. Quando a gente chega no versículo 27, o que a gente lê? Ele, o anticristo, a gente já sabe que está falando do anticristo, para quem já estudou, Daniel 9, ele fortalecerá uma aliança com muitos por um tempo determinado. São 7 semanas de anos. São 7 anos, que é uma semana de anos, é a última semana das 70 semanas. E na metade dessa semana, ele vai fazer, olha, ele vai fazer cessar o sacrifício. Aqui ele vai tirar o sacrifício, aqui ele fez cessar o sacrifício. Naquele mesmo momento que o anticristo, o homem do pecado, vai entrar no templo e falar, eu sou Deus, tipo isso. Ele vai fazer cessar o sacrifício e sobre a asa das abominações virá o assolador, que é a mesma maneira de dizer que aconteceu a abominação desoladora. E daqui para frente ele vai ser destruído. Legal, legal. Bom saber que ele vai ser destruído. Daniel sempre faz isso. Ele fala, vai ser um horror, vai ser uma desgraça, mas a gente vence no final. Todo mundo que está dormindo pode acordar agora, por favor. Todo mundo abrindo o olhinho. Oi. Acorda você que está na internet. Abre o olho aí. Pega um cafezinho aí. Levanta, dá uma volta na sala, na cozinha, no escritório. Senta e levanta 5 vezes. Olha só o que a gente já fez. Nós já saímos do Apocalipse com 3 textos diferentes que nos deram um monte de detalhes sobre a Trindade satânica. Achamos um pouquinho do caráter dele lá em João. Descobrimos um evento específico que ele vai fazer lá em Paulo. Jesus nos aponta para Daniel, para a gente entender que dentro da semana da tribulação vai acontecer algo muito específico com esse cidadão, com uma dessas bestas. E agora? Vamos para o texto mais cheio de detalhes e informações possível, porque se você achar que tinha muito, não, ainda tem mais informação a respeito da Trindade satânica. Então vamos lá em Daniel 7, que nós também já desenhamos de forma bem elaborada em outros seminários. Então hoje a gente vai fazer um gráficozinho diferente, simplesinho, nada de grandes artes, aquelas que eu gosto. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar umas férias do seminário e eu vou estudar uns 3 aplicativos da hora para fazer só arte agora. Gente, eu sei espetacular, mas é tudo com a inteligência artificial, aquela que vai tirar o emprego de todo mundo, sabe? Essa daí. E ele desenha sozinho, escreve sozinho, eu só vou dar as dicas, vou dar toda a minha informação para ele, ele vai entrar dentro do meu computador para ver tudo que eu já escrevi e vai escrever meu livro para mim. Contanto que seja meu, né? Tem que ser com os meus escritos, senão não vale. Vamos lá então, Daniel 7. Versículo 2. Na minha visão da noite, eu estava olhando e vi que os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande, que é o Mediterrâneo normalmente. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam da onde? Do mar. O primeiro era como semelhante, parecido a um leão, já vi isso antes. O outro tinha asas de águia. Aí eu olhei, até que foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Aí o cidadão vai lá olhar o emblema da Inglaterra e vai falar que é a Grã-Bretanha ou a Inglaterra, o leão. Até pode ser, uma das camadas da interpretação pode ser isso. Mas eu estou lembrando aqui que ao longo dos séculos todo mundo fez isso e achou uma nação diferente, aí mudou tudo, não aconteceu nada com aquela, né? Vamos ver. Continuei olhando o versículo 5 e vi segundo animal, semelhante a um urso. Também já vi um negócio de urso lá no Apocalipse 13. O qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito, levanta-te, devora muita carne. Aí o cara vai lá e fala, só pode ser o Putin esse. Também pode ser uma das camadas de interpretação, pode ser sim. Depois disso, versículo 6, tem mais. Continuei olhando e vi outro animal, outro ser vivo, outra criatura.
e é semelhante a um leopardo. Opa, já vi esse negócio de leopardo lá em Apocalipse 13 também. E ele tinha 4 asas de ave nas costas. Ai, eu acho que era aquele alberge lá que a gente estudou. Alberge, como é que chama? Alebrije, que a gente estudou nos sinais do Apocalipse. Aquele lá que colocaram na porta da ONU, sei lá onde. Então, vamos lá. Tinha 4 asas de ave nas costas. Esse animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Legal, tá bom. Versículo 7. Depois disso, Daniel diz que continua olhando nas visões da noite e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte. Ele viu um negócio que parecia um leopardo esquisito com as cabeças, ele viu um urso, e aí ele viu um leão que levanta, fica de pé, mas esse daqui era algo assim fora, não tinha um animal na terra que ele conhecesse que ele conseguia usar para descrever esse negócio. Era terrível e ele tinha grandes dentes de ferro e ele devorava e fazia em pedaços, tipo, triturava e ele pisava aos pés o que sobrava. O que ele não agarrava e não triturava com a boca, ele pisava. E ele era diferente de todos os outros animais que eu vi aí na visão anterior. E esse daqui tinha 10 chifres. Opa! 10 chifres. Já vi 10 chifres em algum lugar. Lá no dragão do capítulo 12 e lá na besta que sai do mar do capítulo 13 e lá na besta sobre a qual está assentada a Babilônia. Ok. Já não é estranha para mim esse bicho aqui esquisito. Aí como é bom, né? Quando Deus dá a interpretação, a gente fica feliz. Mas antes da interpretação, vamos ler o resto? Vem comigo. Vai anotando os detalhes que você vai vendo no texto aqui. Versículo 8. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre. Olha, a gente só foi apresentado aos 10 chifres até agora. Agora a gente vai ver o que o que eu chamo de a dança dos chifres. A gente vai ver uma mudança de configurações aqui. Esses 10 chifres não vão ficar 10 chifres até o fim. Eu vi que havia 10. Desenha aí seus 10. Agora, não é um dos 10, mas dentre os 10, subir mais um aí. Subiu outro chifre. E 3 dos primeiros foram arrancados diante dele. Então, ele sobe e 3 são arrancados. Ficaram quantos? 8. Continuei olhando, não acabei de ler ainda. Nesse chifre que subiu e derrubou 3, porque ele é um, por isso que são 8, porque 3 caíram, mas ele somou mais um aí. Nesse chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com vanglória. Lembra das cabeças com blasfêmias e etc? Uma boca que falava com vanglória. 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça era de lã, como lã puríssima, e o seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Quem se lembra aqui de Ezequiel 1? 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Para tudo, isso é algo que está lá no texto de Apocalipse, capítulo 20, dentro do milênio. Olha aqui, ele está me dando uma visão que eu sei que é antes do milênio e já está me trazendo a vitória e me mostrando um vislumbre do início do milênio, ou quer dizer, do fim do milênio. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham do chifre. Olha Daniel está na sala do trono, vendo uma visão assim, uau, espetacular.
E aí, com o canto do ouvido, ele está na outra visão, que está em outro período de tempo. E ele está escutando as blasfêmias daquela besta terrível. E ele quer saber o que raios é aquilo. Olha a atenção do cidadão. Que Deus queria que ele visse, óbvio. Tipo, continua, vem cá, deixa eu emprestar o seu ouvido, Daniel, que você precisa ver mais desse negócio. Cadê eu? 11? Isso. Estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha do chifre, estive olhando até que o animal foi morto. Ele vê o animal e ele vê a morte desse terrível animal, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Sejam bem-vindos ao fim da besta que subiu do mar, que está descrita mais ou menos lá. Aqui está mais bonita a descrição. Sangue para todo lado. Mas ela é lançada no lago de fogo, lá no Apocalipse, fim do 19. Nós vemos um pouquinho disso na guerra de Gog e Magog, para quem associa o anticristo com Gog. O fim dele vai ser nas montanhas de Israel e ele vai para o lago de fogo. 12. Quanto aos outros animais e etc., foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Para pensar nisso um pouquinho. Quer dizer que os outros animais, que na verdade estão meio que incorporados nesse aqui, lá na visão de Apocalipse, eles têm ainda um espaço de vida por um certo tempo. Quando será que é isso? O que eles vão fazer nesse certo tempo? 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Quem é? Quem vai receber o domínio, o reino e a honra? Jesus. Seu domínio é um domínio eterno. Se você tinha dúvidas, agora não tem mais. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, o único que não será destruído. Tudo aqui na estátua de Daniel foi destruído por quem? Por esse daqui, a pedra que foi extraída da montanha e tacada na estátua, todos os reinos destruídos. Pelo reino que é eterno. Quanto a mim, Daniel, imagina ele vendo esse filme na cabeça dele. Versículo 15. Meu espírito foi abatido dentro do meu corpo e as visões da minha cabeça me espantaram. Aí eu cheguei perto de alguém ali que estava perto de mim e eu falei, dá para explicar, por favor? Aí ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4, leão, urso, leopardo, o terrível, esquisitão. São 4 reis que se levantarão da onde? Da terra. Mas os 4 animais se levantaram da onde no início do capítulo mesmo, lá no versículo 3? Do mar. Na interpretação, eles estão se levantando da terra. Temos 2 dimensões aqui de informação e revelação, ou para buscar revelação. 18, mas tá tudo ruim, né? Agora vem aquela parte boa de Daniel. Versículo 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aleluia. Mas, então tá, dá para falar mais desses negócios, esses bichos estranhos aí? 19, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro. Olha um detalhe extra aqui. E as unhas de bronze. Não estava lá na visão original esse detalhe. O animal que devorava e fazia em pedaços e triturava e pisava aos pés o que sobrava. 20. Também tive o desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres.
que tinha na cabeça e do outro que subia, aquele 11º chifrinho ali, diante do qual caíam 3. Isso é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava vanglória, e esse daí, ele parecia ser mais robusto do que os outros chifres, do que os seus companheiros. Se são companheiros, eles são da mesma laia, vamos dizer, em termos de cargos, funções, estou imaginando eu, governamentais, quer dizer que ele é meio que do mesmo ranking. Vocês lembram que Hitler, ele era baixinho ali no ranking, também era baixinho. Ele não era lá grande coisa, mas ele teve uma ascensão vertiginosa. Veio de uma obscuridade. Acho que ele era um tipo do anticristo. A subida do anticristo vai ser bem assim, rápida, acelerada. Versículo 20, é isso? 10 chifres, boca, 21. Eu olhava e vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Espera que eu já li isso antes. Lá em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar recebe poder, autoridade, o trono da besta e persegue os santos. Recebe autoridade, poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Ele recebe permissão. Será que é o mesmo aqui? Tá parecido, né? 22. Até que veio o ancião de dias. Então, os santos são entregues na mão do anticristo até que. Aí até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. Como que é isso mesmo? Naquele tribunal que a gente viu se assentando aqui no início não, mas no versículo 10, assenta-se o tribunal e abrem-se os livros. Pode ser mais ou menos no mesmo momento isso, que está aqui no 22. Chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Isso tem cara de milênio para frente. 23. Disse-me ele, o quarto animal será um quarto reino. A gente já leu aqui no capítulo que o quarto animal, os 4 animais são 4 reis. Agora nós temos mais uma expansão na dimensão da interpretação, também é um reino. Eles são reis e eles são reinos. Estou congelada na minha tela, ninguém me ama, estou brincando de estátua. Me dá sinal de vida quem está na internet aí, de que vocês estão ouvindo alguma coisa. Versículo 23. Disse-me ele, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os outros, devorará toda a terra. Pensa lá, nós tivemos Assíria, Babilônia, Medo-Persas, Pérsia, gregos, romanos. Os assírios foram engolidos pelos babilônios, que foram engolidos pelos medo-persas, que foram engolidos pelos gregos, que foram engolidos pelos romanos, que foram engolidos pelos eventuais todos os outros, e otomanos, e bizantinos, e etc., até chegar na ONU. A ONU acabou engolindo todo mundo. Pensa em termos de impérios que vão expandindo. E quando a gente chega na besta de Apocalipse 13, nós vemos a característica de todos os outros reinos aqui. Então, ele está aumentando o seu escopo e a sua autoridade sobre todo o planeta, sobre toda a Terra. Ele devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. 24. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão. Então, bate com a palavra lá do texto de Babilônia, de Apocalipse 17. Os 10 chifres são 10 reis. Eles se levantarão da onde? Do mesmo reino, que é esse do terrível quarto reino, que já englobou e já engoliu todos os outros. E depois deles se levantará outro. Lembra que os 10 chifres subia um outro?
Esse um outro é esse anticristo, essa besta que sobe do mar, esse rei do quarto reino, mas que também é um dos chifres, porque é um reino, mas também é um rei. Ele sobe, será diferente dos primeiros 10, faz de conta que está dobrado, tá em dobro meus dedos aqui, e ele humilhará, o que significa que vão ser arrancados os outros 3, significa que eles serão humilhados ou mortos, dependendo da tradução que você está usando aí. 3 dos 10 reis. Então, a besta de Apocalipse 13 se levantará no último império, do último império de Daniel 7. Tem bastante detalhe aqui já, né? No versículo 17 diz que os 4 animais são 4 reis, e no versículo 23 nós acrescentamos que são 4 reinos. E como é que é a nossa alegoria, então? Ela é alegórica porque um chifre é um rei. Um bicho que parece um urso deitado de lado é um império, é um reino, também é um rei. Ela é espiritual porque Daniel está nas dimensões do espírito, vendo as entidades que estarão operando sobre cada reino. Quando Daniel estava lá no capítulo 10, eu acho, ele viu que ele fez um pedido para Deus, ele falou: Deus, me mostra, né, o que é isso, o que está acontecendo. E o anjo fala para ele: olha, eu demorei um pouquinho para chegar com a resposta, porque o anjo da Pérsia meio que me interpelou, eu tive que esperar a ajuda de Miguel, senão não chegava. Existem entidades, anjos, etc., que estão sobre nações, que são aquelas autoridades espirituais nas dimensões do espírito sobre as nações. Então, nós sabemos que, de alguma maneira, Daniel está vendo coisas espirituais que são literais e reais nas dimensões do espírito, mas que se manifestarão na terra de uma outra maneira, física, real também e literal, como a gente vai ver. Mas aqui tem tudo aqui, tem alegoria, tem o que é espiritual e tem o que é terreno, o que é natural. Nós já lemos Daniel 7, de 4 a 6. Vamos resumir agora o que nós lemos? O primeiro rei ou reino, que é o primeiro animal que Daniel vê, ele é semelhante, não é um leão, ele é semelhante a um leão. Tem asas de águia, asas foram arrancadas, ele é levantado da terra, ele é colocado em pé, ele recebe um coração de homem. E o segundo animal? Ele é semelhante a um urso, ele se levanta de um lado, só estou escrevendo o que está no texto, sem interpretação, com 3 costelas na boca, entre os dentes, e ele ouve uma ordem: levanta-te, devora muita carne. O terceiro animal, que é semelhante a um leopardo, ele está lá com 4 asas de ave nas costas, ele tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Ele não tinha, foi-lhe dado domínio. E o quarto e terrível animal ou besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí a gente vai acrescentar aqui a visão de Daniel 2, o sonho do Nabucodonosor, porque isso vai acrescentar a interpretação dessa visão, já que são visões paralelas. Uma, Nabucodonosor teve um sonho e Daniel foi lá falar qual que era o sonho e interpretar o sonho. Aqui em Daniel 7, Daniel está tendo uma visão. Nabucodonosor viu um sonho e Deus mostrou para ele da ótica de Nabucodonosor. Tudo lindo, glorioso, maravilhoso, uma bela estátua. Coisa para o rei entender mesmo. Daniel está vendo a realidade nas dimensões do espírito, de quão monstruosos eram esses impérios e as entidades que estavam sendo alimentadas ali pela adoração, pela idolatria, pela feitiçaria e por todo o paganismo e toda a bruxaria e tudo de ruim e de violência que tinha naqueles impérios. Daniel está vendo aquilo na dimensão do espírito. Vamos acrescentar a estátua então. É a cabeça de ouro, que é o Império de Babilônia. O peito e os braços de prata, depois a gente coloca os impérios aqui. O ventre de bronze. E as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro, no quarto animal. A gente já desenhou isso num outro seminário. Vocês lembram que a gente colocou a estátua e os bichos do lado lá? Ficou bem legal. O primeiro bicho
e a cabeça da estátua é Babilônia. O segundo bicho, e os peitos e os braços de prata, eu falei prata? Ouro e prata, Medo-Pérsia. O terceiro, que tem o seu ventre de bronze, e é o leopardo, ou parecido com o leopardo, é o Império Greco-Romano. E o último, só Deus sabe, né? Tem 1 milhão de interpretações. Eu coloquei Roma junto com o Império Otomano, porque eu quero incorporar esse barro de algum jeito e pelos outros sinais que nós vimos e outras profecias que nós vemos, até modernas, nós podemos imaginar, mas não podemos fechar essa interpretação, que o comunismo, que é a ONU, que é o esquerdismo, junto com o islamismo, vão figurar de alguma maneira importante no cenário dos últimos dias. Possibilidades, ok? Nada fechado aqui. A besta de Apocalipse 13 se levantará do último império de Daniel 7, e segundo Apocalipse 13, o último império é composto de elementos dos 4 impérios de Daniel. Então, para o cenário dos últimos dias, precisa juntar tudo isso de Daniel 2 e Daniel 7, junto com Apocalipse 12, 13 e 17, com a personalidade e a característica de João, de 1 João, 2 João, com os eventos dentro da semana tribulacional que Paulo menciona e que a gente já viu em Daniel 9 e Daniel 11. Quer mais? Tá bom, não tá? Eu acho que tá bom já. Tá aí as nossas semelhanças. Nós não começamos aqui, nós começamos em Apocalipse 13, mas Apocalipse 13, 11 nos levou para Apocalipse 13, 1, que acabou nos levando a todo esse cenário lá em Daniel. 10 chifres, 7 cabeças, leopardo, urso, leão, dragão. Veja quantos versículos, quantos textos na Bíblia falam disso. Muitos. Temos muita informação. E não precisamos alegorizar tanto assim, porque o próprio texto me traz. Eu não preciso sair na minha alegorização própria. O próprio texto me fala. Ah, mas não fala quem que é e que nação que é. Claro que não. Espera, tenha paciência, nós vamos saber. A gente não precisa escrever livros e livros e livros já dizendo que é a Rússia, que é a Inglaterra ou que é... Não. Deixa o cenário se formar. Em tempo nós saberemos. Onde nós começamos então? Na minha roleta bíblica. Agora eu já posso interpretar um pouquinho melhor, né? Então eu, João está falando, vi subir da terra outra besta, que é o falso profeta. Aí os nossos textos, que vêm meio que imitando Jesus. Ele falava como o dragão, de Apocalipse 12. Ele tem uma essência maligna e uma sedução, uma idolatria, porque a gente leu o texto que ele ia fazer todo mundo fazer uma imagem e ia adorar essa imagem. Voltamos no início do capítulo, vimos que a primeira besta tinha saído do mar, achamos a configuração dela em tudo quanto era lugar na Bíblia, né, em outros lugares, especialmente lá em Daniel. E já temos muito mais informação do que no momento inicial da roleta bíblica. Tem mais ainda aqui? Puxa vida, não acabou? Apocalipse 13, 12, que a gente já leu. O falso profeta exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra, eu imagino que seja o planeta todo, pelo contexto que nós lemos lá em Daniel 7, e os que nela habitam, humanos, adorem a primeira besta, o anticristo. Já sei agora que o anticristo, ele sofreu uma chaga mortal que foi curada. E agora tem uma pergunta que eu preciso perguntar para vocês. Esse falso profeta, que é a besta que sobe da terra, ele faz grandes sinais. É um homem, aparentemente falando, né? É uma pessoa. E ele faz até fogo descer do céu. E todo mundo vê. O que é isso? Ele é um homem, ele é uma besta que subiu da terra, mas ele é um homem. Sim ou não? Acho que dá para entender que ele é um homem aqui no texto.
e ele faz coisas sobrenaturais. Então, como é que é a minha interpretação? É alegórica porque ele viu uma besta, um bicho, uma criatura subindo da terra, com chifres, etc. Ao mesmo tempo, esse bicho é uma pessoa que vai trabalhar na mesma autoridade do anticristo, que é a besta que subiu do mar. Então, eu posso dizer que nessa alegoria se manifesta na terra como uma pessoa que tenta substituir um outro. Ele vem com uma cara de cordeiro, mas ele fala como o dragão. O dragão é uma entidade espiritual. A autoridade que ele recebe vem do dragão para o anticristo, para ele, é algo espiritual, mas tudo está